Olá, saudações, boa tarde, Valmir Fávaro Martins, aqui, vou fazer um vídeo para vocês. A ideia do vídeo é falar sobre o dilema, estilo de vida versus doença, versus saúde. Por que falar desse tema, É um tema muito de peso, relevante na nossa questão saúde. E a gente vendo o adoecimento das pessoas, da população, lidando com elas às vezes não têm a força necessária, o ânimo, disposição para conseguir fazer adaptações necessárias nesse estilo de vida. Um estilo de vida que normalmente é o responsável pela patologia em questão, quando ele se apresenta a uma consulta, uma avaliação. E que o desequilíbrio entre nesse cenário é quem vai ditar as alterações, e a maneira de você corrigir um ou outro órgão que esteja inflamado ou em mau funcionamento. O principal detalhe nesse dilema é que não é uma mudança fixa e rígida, tá? É uma mudança que precisa de ser adaptada, ajustada conforme o tempo vai passando, Existe um momento em que o que você está fazendo satura e que você precisa de modificá-lo o tempo todo na nossa vida, Nós não somos uma máquina completa, Nós somos parte máquina. E mesmo uma máquina precisa dos seus ajustes aí, Porque ela tem um tempo de funcionamento e tem os seus desgastes. O nosso corpo tem a capacidade de se regenerar, mas ela vai sendo perdida conforme o tempo vai passando. Mas com o uso adequado, você consegue restaurar essa preservação, dando o tempo necessário para que esse órgão afetado ou mais impactado possa se corrigir, se ajustar. Então, dentro desse aspecto é que existe esse dilema entre estilo de vida e adoecimento, saúde. É um tripé, Ou você vai estar pesando para a saúde ou você vai estar pesando para o adoecimento, para a falta de equilíbrio. Então, nesse quesito aí é onde que eu gostaria de explanar com vocês um pouco dentro desse momento aí. Mas já reforçando que é importante que esse vídeo alcance mais pessoas, Porque quanto mais pessoas ele alcançar, mais pessoas vão se beneficiar desse conceito que eu vou explanar aqui. Isso é com foco em trazer benefício, para a comunidade em geral, que tanto vem sofrendo. Um outro foco desse vídeo, que eu já citei até em outros, é em dizer que a internet, tá cheia de vídeos, coisas que são pertinentes e coisas que não tem nada a ver, só tá enchendo linguiça, só o mais do mesmo, chovendo no molhado. Então nós precisamos de separar o que é joio e o que é trigo e nos aproximar de coisas que vão fazer a diferença, que vão ter peso e relevância na nossa vida, que vão contribuir para o nosso desenvolvimento, tá? E outro aspecto também de suma relevância que eu gosto de falar e reforçar é, assim, a nossa humanidade, a humanidade como um todo, ela vem passando sempre por transições, aprendizados, adaptações, de sempre. Então, saímos das cavernas, nos tornamos agricultores, aí nos tornamos industriais, depois agora entramos no período da informação, onde tem acesso à informação o tempo todo, você digita aí e tem um cérebrozinho artificial que oferece essa informação para você.
Tem vídeo de entretenimento o tempo todo, vídeo de estudo, vídeo para te ensinar a construir, fazer, realizar alguma tarefa, alguma coisa. E tem você, né? Esse você que é um ser vivo, falível, né? Porque assim, em teoria você tem um tempo de vida útil e depois você vai se deteriorando, diminuindo funções, entrando nas famosas pausas, o organismo vai reduzindo a sua potência, né, de funcionamento, é o normal, e a gente precisa de ir se adaptando a essa realidade, né? Conforme o tempo vai passando, a gente tem que aprender a preservar o máximo possível da nossa estrutura. Nossa estrutura são proteínas, nossa estrutura são células. Então, se a gente conseguir lidar com esses dois quesitos aí de maneira bem adequada, o nosso tempo de vida e a nossa qualidade de vida pode ser potencializado. A gente pode ter um acréscimo, um benefício. E isso tudo, claro, que vai depender de como a gente está trabalhando, né? A nossa mente, as nossas emoções, a nossa vida como um todo, as nossas rotinas, os nossos hábitos, as coisas que a gente vem vivenciando aqui em cima desse planeta maravilhoso. E isso é total responsabilidade nossa. Então a gente escolher o que a gente vai ver, escolher coisas que a gente vai comer, escolher coisas que a gente vai escutar, escolher coisas que vai nos iluminar ou nos escurecer. Observe, o ser humano ele tem um potencial, quando bem estimulado, bem trabalhado, ele pode melhorar aí muitos porcentos a condição de sua vida, de sua saúde, da sua produção, né? Agora, se ele for tocando uma rotina desequilibrada, isso limita, vai tirando essa energia e essa força e ele começa a viver como se estivesse numa escravidão. E não é essa a verdade. Você veio para cá, né? Nasceu e tem qualidades maravilhosas, é um ser superdotado, né? Mesmo a gente vendo pessoas aí com limitações físicas ou mentais, a gente vê uma iluminação, uma luz muito grande nessas pessoas, com grandes capacidades e possibilidades de fazerem coisas maravilhosas, né? E a gente só tem que entender que isso precisa de ser estimulado, né? E é isso que eu observo nessas cenas dos próximos capítulos que a humanidade está adentrando, onde que a gente tem esse potencial de estimular, de fazer com que as pessoas se adequem às realidades e às necessidades do planeta, porque provavelmente vamos entrar aí num período de abastança, de fartura, realmente. Então nós precisamos de nos mobilizar para contribuir. A gente não deve ficar só recebendo, né? Esperando como se fosse um herdeiro de Deus aí, recebendo benefícios sem dar nada em troca. Ou em troca que a gente deve de dar é crescer e multiplicar nossos pensamentos, também a parte financeira, o nosso corpo, o zelo que a gente deve ter com ele, a forma, a maneira correta de a gente estar se alimentando. Isso aí é uma forma sábia, né, de se trilhar um caminho, uma vida aí. E dessa maneira a gente vai conseguindo alicerçar o futuro das nossas gerações. A gente observa, né, um cenário de muita informação, de guerra, de bomba, de política, de um quebra, outro está quebrando uma instituição, uma confusão. Só que se você ficar entretenido olhando para este cenário, em teoria conturbado, você vai deixar essa perturbação adentrar dentro do seu ser. E isso não é nada benéfico. O benéfico é você observar o que está dando certo e potencializar esse cenário que está dando certo, que é benéfico, que gera equilíbrio, que gera iluminação, que gera alegria, que gera amor, né? Então, a gente vê aí um trabalho desse aspecto aí que já vem sendo realizado por inúmeras instituições,
por religiões e de todas as denominações aí, trabalhando para que o ser encontre esse estado de equilíbrio. Talvez o exterior esteja sim meio conturbado, mas se você for olhar para esses ensinamentos, já são filosofias, né, de vida, são ensinamentos religiosos, né, de todas as denominações, eles induzem a que o ser humano esteja buscando essa libertação do plano físico, porque não é dizer que o ser humano é a imagem e semelhança do Criador, né? Para quem segue o cristianismo tem essa fala, né? Então, nós somos um ser vivo, né? Eletromagnético, bioquímico, biológico, e existe um grau de equilíbrio dentro desse organismo. Agora, quando você começa a fugir desse grau de equilíbrio, você está deixando essa parte, às vezes mais material, mais conturbada, se aproximar. Às vezes a pressa, a intemperança, né? A ansiedade, e isso eu toquei até esse tema em um outro vídeo que eu falei sobre saúde mental. E se você deixa a sua mente ficar perturbada pelas impressões que você tem do mundo externo, você é que está dando permissão para essa perturbação estar adentrando o seu ser. Então você precisa de olhar para isso e transformar isso em alguma coisa mais equilibrada, através de uma meditação, de uma oração, né? E numa atividade física concentrada, numa academia que seja, um pilates, qualquer uma, algum benefício vai ter, né? Por exemplo, circulatório, onde você vai estar aportando mais oxigênio para essa economia corporal aí, e é o principal combustível que nós temos, né? Você tem o nascer, a primeira respiração, o sopro divino, e você tem seu último suspiro, né? O que você fez nesse meio termo aí? Você conseguiu presenciar coisas saudáveis, ou você deixou as coisas obscuras penetrar dentro do seu ser? Eu gosto de sempre levar essa comparação para o Bagua chinês, que eles utilizam no I Ching e na medicina tradicional chinesa, onde eles têm um octágono, onde a base é o trabalho, o contrário ao trabalho lá em cima é o sucesso, aí você tem os seus ascendentes, os seus descendentes, né, que é o eixo horizontal transversal. Aí você tem a contemplação, o estudo, o relacionamento a dois, você tem suas amizades e você tem sua prosperidade. E dizer que o ser humano não é apenas trabalho e sucesso, ele precisa de equilíbrio entre várias situações que transitam pela sua vida e seu ser. Então você cuidar dos seus pais, dos seus filhos, do seu relacionamento a dois, das suas amizades, cuidar da sua prosperidade, do seu estudo, né? Vai fazer com que você tenha um sucesso bem alicerçado, que você progrida na sua vida. Agora, se caso você começa a ficar uma pessoa muito monótona, que é o que a gente termina observando, né? Não vivendo a vida de forma adequada, só vivendo para o trabalho, ou às vezes para o ócio, outros para, sei lá, relacionamentos, amizades fora. Então, isso vai gerar um desequilíbrio e vai alterar esse ar mental, né? E essas rotinas são hábitos que você precisa de conservar e ir ajustando no seu dia a dia, que vão ser favoráveis para que você tenha uma longevidade. Então, a gente não pode olhar para o ser humano e pensar que ele é apenas uma bioquímica ali dentro, ou que, né? Então, a gente tem que olhar para ele de forma bem global e buscar fazer com que ele gere essa visão também, essa necessidade, essa percepção, e vá gerando esse equilíbrio nessa octágono da vida dele, que tem a ver com os seus hábitos e costumes que você transita aí, né? Isso vai, de uma forma ou de outra, influenciando no seu funcionamento orgânico, sim. Aí quando você consegue ir ajustando, né, um equilíbrio entre esses lados que você tem, esses diversos lados que você tem, você vai chegar num momento de muito bem-estar, felicidade, né?
Isso é fato. Vai ter alguns percalços, alguns probleminhas, algumas dificuldades para você resolver no dia a dia? Sim, nós estamos aqui para resolver dificuldades, sejam nossas, sejam das pessoas que nos circundam. Essa é o que nós não viemos aqui só para gozar, não, desse paraíso que é esse mundo, né? Então eu costumo dizer que as pessoas às vezes falam assim, tu vai para o inferno. Todos vamos entregar esse corpo físico dentro do inferno, que significa sepultura, 7 palmos de terra, e com a sua graça, né? Com a graça de Deus nós vamos conseguir fazer isso. Espero que isso demore, perdure, que você consiga aproveitar o máximo possível desse tempo de vida que você tem. Então, se você não está no inferno, você está no céu, que é acima do chão, para cá, para cima, até o infinito, tudo é céu. E você é a união entre o físico e o espiritual. Então você está nesse intermediário. Você pode estar aqui vivendo no inferno, mesmo aqui pro lado de cima, ou você pode estar aqui andando, transitando em cima desse chão, vivendo no céu. A decisão é vossa. O que por você profere, o que você sai dessa sua boca, o que você deixa entrar pelas impressões que você tem, né? Então são muitas, vamos lá. Existem sons, palavras que geram equilíbrio e fortalecem o seu organismo, e existem sons, palavras que enfraquecem. Uma pessoa, viu um africano outra vez falando sobre percussão, aí ele fala que existem tipos de percussão que atraem energias e seres negativos, e que é utilizado em alguns rituais das religiões que eles têm para lá. E existem sons, né, sequências, né, que são angelicais, né, que fortificam o teu ser, né, de uma forma ou de outra. Você não pode escutar um som que você não se sinta bem ou que te faça um mal e permanecer naquilo, porque o som tem influência sobre você. Porque é bíblico, vai lá olhar lá. É o verbo que determinou, ele disse que se faça isso, que se faça aquilo, construa isso, construa aquilo, e foi um período de dias, né? 6 dias de construção através da fala, da pronúncia do verbo, né? Então, o poder que esse verbo tem e nos influencia, né? Então, existem ciências que estudam a força das palavras, né? E como elas nos influenciam. E normalmente a gente profere palavras, às vezes, sem ter o real conhecimento do que essas palavras têm a dizer. E isso pode gerar um distúrbio no seu funcionamento orgânico. Observe as suas palavras e veja se você não está falando alguma palavra que seja negativa durante muito tempo, algum período meio inadequado, ou proferindo uma palavra, por exemplo, assim, que implique em que você, por exemplo, eu quero tal coisa, você poderia ter aquela coisa, então eu vou ficar calado até eu adquirir aquela coisa que eu preciso, né, que você necessita. Se você falar uma palavra que indique escassez, você vai estar perpetuando isso na sua energia corporal aí, seu funcionamento. Então essa é uma das situações, né, que a gente tem que estar reforçando, né, para que as pessoas tenham essa atenção do que está acontecendo à sua volta, que muitas das vezes ela está cursando com algum problema que ela mesma está plantando essa semente errada em sua vida. Então a gente precisa desse discernimento, dessa claridade, né, e buscar entender que o estilo de vida, né, vai te trazer um benefício ou um malefício. Gostaria que isso só trouxesse alegria para as pessoas e bem-estar. Mas, para isso, as pessoas necessitam de estar buscando se conhecer,
buscando se entender e identificar dentro das suas rotinas e do seu estilo de vida pontos fracos e modificando esses pontos fracos por pontos fortes, igual o ditado espanhol, se tratando de amor, né? Só um prego, só um clavo saca outro clavo. Só um amor ocupa o espaço de outro amor. E de fato isso é necessário. Tem aquela questão do ninho vazio lá que a gente sente, né? Quando os filhos saem de casa, às vezes a pessoa vai lá ou morre, ou acontece qualquer problema assim, e a pessoa vai e coloca um animal, um pet, e esse pet acaba emocionalmente tendo um benefício para essa pessoa. Essa pessoa vai gerar um apego, vai gerar uma substituição física ali daquela situação, né? E isso vai evitar que ela caia num adoecimento, porque se você não cuidar dos seus sintomas emocionais, das coisas que acontecem, invariavelmente isso vai gerar um adoecimento. Normalmente, né, as nossas doenças vêm do emocional. E quando a gente, na medicina, chega a perceber a enfermidade, às vezes ela já chegou a uma lesão estrutural, física, e aí pode demandar de medicações, pode demandar de cirurgias, de tratamentos prolongados. Quando na medicina preventiva, que é o que a gente está muito trabalhando agora aí, né? Essa questão da medicina que o pessoal fala integrativa, mas é uma medicina de estilo de vida, clínica médica, básica, assim, uma coisa... O que isso vem trazer para a gente? A gente teve que olhar lá para trás, para as medicinas tradicionais e observar na chinesa, na medicina ayurvédica, em outras áreas aí do conhecimento, que eles percebiam alterações ainda de forma mais superficial, mais sutil, no início. Tem um fogo no fígado, síndrome da umidade, caramba, o que é isso, né? A gente faz um X no nosso conhecimento tradicional para poder gerar esse entendimento de medicina tradicional chinesa e dessa linguagem que eles desenvolveram aí, né? Não é muito simples, até hoje eu confesso que tem síndromes aí que não está totalmente dominada não, mas quando sobra um espaço de tempo, eu dou uma pegadinha nos livros aí, a gente vai esmiuçando um pouco mais essa questão. E isso traz um benefício, né, de interpretar sinais e sintomas pessoais, né, porque nós também somos pacientes, então quando a gente consegue gerar essa interpretação na gente mesmo, é uma forma da gente sentir e olhar o outro, né? Ao contrário, por exemplo, eu preciso de adoecer com problema cardíaco para me tratar um problema cardíaco. Não, aí você vai lá pro hospital, fica fazendo internato lá, vai fazer residência, vivencia aquilo lá anos, né, a fio, vendo aqueles problemas das pessoas, até que você consiga a sentir, né, essa pessoa está começando a afundar, o problema está começando a ficar grave, tem que fazer uma cirurgia, tem que trocar uma válvula, né? Então, isso é maravilhoso. Agora, por exemplo, algo que eu acho pertinente de citar, né, de casos, né, que acontecem aqui no dia a dia. Por exemplo, um paciente cardíaco. Ele vinha com um coração bastante dilatado e com a necessidade, com uma fração de ejeção, que é a porcentagem de que ele consegue ejetar. São cálculos que são realizados através dos aparelhos de ecocardiograma ou ressonância magnética, que aprecia a quantidade de sangue que esse coração está ejetando, através do encurtamento que o músculo faz no período de contração. E isso a gente vê que com um tratamento e com adesão, né, do paciente a entender que o estilo de vida é algo de bastante relevância, né? Teve casos de sucesso e teve casos em que nós não tivemos sucesso, é fato. Eu vou te contar um caso de sucesso em dizer que um paciente estava lá com a cardiopatia dilatada, um bloqueio de ramo, né,
dos fios que levam a eletricidade para dentro do coração e distribuem lá dentro, estava quebrado por causa dessa dilatação que esse coração sofreu. Não passava a corrente elétrica de forma adequada, gerou uma perca de função, né? O coração, em vez de ter uma contração uniforme das paredes, ele meio que dançava e tinha uma contração meio desigual entre as paredes dele lá dentro. E isso, com medicina de estilo de vida, medicina farmacológica, suplementação e um bom acompanhamento domiciliar, contribuição da família, dele mesmo, essa pessoa saiu de uma fração de ejeção bem rebaixada, tipo 30%, e chegou a 50 e poucos por cento, 52% ali, algo que é dito praticamente normal. Ele estava prestes a colocar um marca-passo para fazer uma ressincronização, né, para melhorar esse desequilíbrio entre a contração, e nem precisou. Por quê? A medicina evoluiu e ofereceu recurso. Pode ser que ele venha necessitar disso no futuro, não muito distante, mas pelo menos agora ele ganhou um intervalo de tempo aí de alguns anos. Acredito que mantendo o uso da medicação vai perdurar aí para mais de 10 anos sem a necessidade de ter que fazer o uso de um aparelho assim, né? Marca-passo, por exemplo, para ressincronizar esse coração. E já tem outros casos quando o paciente não consegue controlar, né? E aí o estilo de vida impactando na vida dele, não consegue ajustar a rotina, acredita-se que ainda continua com a mesma força e poder de que ele tinha antes do problema aparecer, né? Então, existe uma linha divisória no nosso setor saúde. Apareceu algum problema orgânico, vamos supor que fosse um estômago aí, que tu tivesse com um problema estomacal, que é algo de rotineiro, uma gastrite, suponho, né? E para a medicina chinesa, eles citam, né? Todo o processo de adoecimento, ele se inicia a nível de intestino. Como? Às vezes você vai fazer uma alimentação e aumenta muito o volume. O estômago, ele é um órgão tipo uma bexiga, né? Uma pelezinha, uma tripa, pele sobre pele ali, né? Uma pele, uma mucosa, né? Mucosa é tipo os lábios aqui, só que com uma característica de secreção. Aí tem uma parte muscular intermediária e uma camada tipo um plástico ali que recobre ele dentro do intestino ali pro lado de dentro. É tipo uma aponeurose que recobre a musculatura. E chega sangue, ele secreta ácido, né? E secreta muco, para esse próprio ácido não ferir essa mucosa, essa pele interna dele ali. E por fatores ambientais, dietéticos, idade, intoxicações, má alimentação, sobra de alimentos e falta de outros nutrientes, às vezes alimentos traços, micronutrientes, oligoelementos ou algumas vitaminas, alguma coisa, esse estômago não está com uma produção, com uma função de produção de energia adequada, ele começa às vezes a reduzir a produção de energia. Vamos supor que ele diminua a produção de muco por conta dessa queda de energia que ele tem na produção. Essa queda de energia, esse ácido vai penetrar e vai encostar na mucosa, vai lesionar essa mucosa, vai ferir essa mucosa. Às vezes a redução da produção de ácido vai atrasar o processo digestivo, aquela comida vai ficar rodopiando ali dentro, porque quando produz menos muco, produz menos ácido também, mas de uma forma ou de outra é produzido. Aí você tem uma enzima que se chama pepsinógeno, que quebra a proteína da carne em pedacinhos menores, chamados peptídeos, ainda não chegou nos aminoácidos ainda. E esses peptídeos, esse pepsinógeno, ele tem que ser ativado em pepsina, que é feito por intermédio do ácido que o estômago produz, ácido clorídrico, é o ácido que a gente consome no sal. Sal de cozinha tem cloro e sal, sódio. Aí a gente usa o sal para produzir ácido e ativar a pepsina e derreter a carne. Se você não tem a quantidade de ácido, você não ativa a pepsina, essa digestão alentece.
Se você come um volume para mais da sua capacidade de produção de ácido, de muco e dilata um pouco a mais esse estômago, essa digestão vai ficar muito mais lenta e atrasada durante muito tempo, e provavelmente essa movimentação desse alimento lá dentro sem estar sendo digerido vai fazer com que fira seu estômago, às vezes sinta refluxo. Esse refluxo pode muitas das vezes subir até a sua garganta, né? Pode gerar problemas faríngeos, né? Um raspar, uma coceira, uma piniqueira, uma pigarra crônica, que a gente observa isso nos idosos sempre, normalmente, porque todos estão aí com déficit de produção de energia. Essa déficit de produção de energia está dentro da célula a nível de uma organela chamada mitocôndria. Elas sofrem muito agressão de oxidação. O oxigênio é o combustível, só que também fere ela. Então, se a gente tiver uma alimentação pobre em antioxidante, essa mitocôndria morre mais cedo do necessário, e aí a tua célula começa a ficar envelhecida. Esse é um ponto, ela começa a diminuir função. Às vezes ela está viva, mas ela está empurrando com a barriga. Você não vê gente assim no dia a dia, empurrando com a barriga? Então, sua célula também faz dessas. Ótimo. Bom saber disso, né? Que não é só um ser humano que fica empurrando com a barriga, que até nossas células dão uma empurradinha com a barriga. O que elas não querem é morrer. Elas ficam numa luta ferrenha ali para se manter viva, esperando a bênção e a glória de Deus, que você clareie sua mente e consiga dar o que ela precisa para ela funcionar. Às vezes o que ela precisa é um pouco de férias, né? Mas aí o cabo vai lá e faz aqueles pratão de comida maravilhoso e pá, faz aquele estômago fazer igual uma bola, e essa situação vai gerando esse desgaste. Esse alimento que não foi bem digerido ali naquele estômago desce para dentro do intestino e vai gerar um processo de sobra, né, desse alimento mal digerido. Depois de um período, acaba sendo esvaziado ali. E essa sobra de alimento vai ser comida para as bactérias, né? No intestino delgado, logo a sequência do estômago, em teoria não poderia ter bactéria. Se tem, mas uma quantidade bem pequena. Porém, quando sobra comida, a bactéria vem para comer e vai fazer um processo de fermentação de gases. Aí a pessoa chega falando assim: eu tô com estufamento, eu tô com muito gases. Pronto, matou a charada. Você já entendeu que o problema estomacal dela foi desenvolvido por um problema, vai saber, às vezes mastigou pouco, ou comeu muita comida, ou alguma coisa aconteceu ali. Ou está com queda na produção de energia, ou está faltando mitocôndria. Tem uma série de fatores ali que, né, uma vitamina que essas organelas usam para produzir o que precisa de produzir ali. Então tem uma série de fatores ali para serem investigados. Na questão, num caso desse, quando a pessoa chega dentro da medicina tradicional, o médico faz às vezes a endoscopia, vai lá e prescreve um omeprazol, que é um inibidor da bomba, um prazol da vida qualquer, que é um inibidor da bomba de prótons, né? A bomba de prótons é a bomba que vai produzir o ácido clorídrico. Então você anestesia a função do estômago, você tira o ácido, um pouco mais ainda dele. Já não estava lá com a produção muito adequada porque estava fraco, aí você desliga ele. E esse desligar ele vai gerar um tumulto ali para baixo. Porque você deixa de ter ácido, então você deixa de absorver bem, derreter bem proteína. Você deixa de absorver bem todas as vitaminas que são lipossolúveis, tá? É a vitamina A, D, E e K, são 4, porque o estômago vai estimular a secreção biliar, e sem essa secreção biliar, se chega ácido no duodeno, a vesícula se contrai e esvazia, abre o esfíncter de Oddi, vem suco pancreático e bile. Aí você vai fazer a emulsificação dessa gordura. Emulsificar é fazer com que essa gordura se abra
e colhe nas paredes do intestino, facilitando o processo de absorção. Eles estavam uma gota e ela vira microgotas, faz aquele processo interessante, igual tem uma panela suja lá na pia, jogar um pouco de detergente, vai esparramar aquela gordura ali em volta. Esse é o processo. Aí absorve menos minerais, vai absorver menos algumas outras vitaminas hidrossolúveis que demanda também do funcionamento adequado do estômago, por exemplo, a B12. Então, tu fez um caos na vida do paciente. Se você usa isso um período curto para promover a cicatrização desse processo e ele muda estilo de vida, maravilha, tu pode conseguir solucionar o problema do paciente. Porém, se esse paciente não entende todo esse traquejo, continua comendo destrambelhadamente, uns volumes de comida muito copioso, alimentação copiosa, com excesso de gordura, com excesso de tudo que não deve, fritura, com óleo de soja, biscoitinho, com excesso de açúcar, vai gerando um desequilíbrio. O nosso alimento ele deveria ser um alimento completo, né? Não um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra. Você vai e pega o processo industrial, eu vou fazer um biscoito, então você pegou do trigo, separou a palha, tirou, né, ficou o trigo refinado, refinou, colocou aditivos, né, conservantes, clarificantes, emulsificantes e por aí vai. São um total de 8 que eu vi num livro de medicina esses tempos atrás aí. O cara estuda muita alimentação. Tem uns lá que não tem nome, tem só uma sigla, porque você imagina que isso deve ser alguma coisa meio grotesca que eles colocam lá dentro. Pois bem, aí você faz uso desse, qualquer industrial que venha aí pronto no mercado e começa a usar isso aí rotineiramente, insistentemente. Isso não vai gerar um problema? Se chegar só a açúcar lá dentro desse estômago, não vai faltar uma vitamina, alguma coisa, vai ficar faltando. Às vezes o industrializado ainda tem aquela gordura trans, vegetal transhidrogenada, uma invenção aí do último século. E pensa, você tem um organismo que foi construído aí nos últimos 200 mil anos, né, originário na teoria da evolução lá. Você veio do macaco, então vai saber quanto tempo já tinha macaco aí para trás, né? Que o ser humano, hominídeo aí, 200 mil anos de ser humano. Macaco talvez um pouco mais, não dá para entender quanto tempo ainda. Eu não cheguei lá atrás nessa história não, mas vocês devem imaginar se pesquisar hoje, coloca aí no inteligência artificial que ele vai fazer um relatório detalhado para você entender disso. Então, geneticamente você foi aclimatado, né, preparado para aquela alimentação tradicional que os seus avós utilizaram. Aí hoje você chega num período industrial onde tem pacotinho para tudo que é lado, salgadinho, chipzinho, qualquer dessas coisinhas aí que você encontra, bonito, lindo, maravilhoso, quando come ainda faz aquele barulhinho de estalar na boca que é hipnotizante para o nosso cérebro, né? Tá vendo? Os recursos utilizados, que a gente tem que saber interpretá-los, esse é um. A indústria utiliza desse, vai mandar bem sequinho ali, que ele morde, faz aquele barulho, você instala, teu cérebro aciona aquela comunicação, o cheiro, né? O cheiro de fritura atrai só mosca? Não, nos atrai. Quando tu passa em algum lugar e sente um cheiro daquele pastelzinho frito na beira da rua lá, tua boca saliva, pai. Não tem volta. Então a gente tem que, né, olhar para esse entorno todo e separar aí o que é joio, o que é trigo. Não poderia fazer igual os árabes, né, que, por exemplo, tinha lá seus quibes, né, suas esfirras que eram mais assadas. Era trigo, beleza, era um trigo menos manipulado geneticamente, tinha uma concentração de glúten um pouco menor, não era um trigo que ia tanto defensivo agrícola, falar a palavra bonita, né? Tanto a coisa química ali, desde da base da raiz até ser produzido e até ser conservado. Então, essa alimentação lá dos nossos avós era saudável. Então, por exemplo, você comer um quibe frito, tá? Vai estar lá meio encharcado de óleo, sim, vai. Mas ainda é menos agressivo, talvez,
do que você ficar comendo, né, algumas coisas aí. Então a gente tem que buscar no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, formas de fazer com que o nosso organismo dure mais e seja menos agredido. Porque vocês viram ali eu explicando agora há pouco sobre essa questão das nossas células, onde você tem uma organela responsável de produção de energia, que ela pega o oxigênio e faz uma produção de energia violentíssima lá, ATP. Ele pega o ADP e coloca um fósforo a mais lá dentro desse ADP e faz o ATP, trifosfato, 3 fósforos. Quando você descola esse fósforo dessa outra molécula lá, de adenosina e ribose, sobra aquela faísca de energia. Nós usamos aquela faísca de energia para funcionamento. As nossas células têm que ficar pegando o potássio que está na concentração baixa para o lado de fora e trazer para o lado de dentro dela, da membrana plasmática dela, e empurrar o sódio que está em excesso do lado de dentro para o lado de fora, que tem uma concentração mais alta. Então é complicado, né, eu empurrar esse sal para lá e buscar esse potássio para cá. E é esse potássio que mantém as nossas células carregadas eletricamente. O nosso organismo, ele é bioelétrico, né? Nós produzimos, nossas células são como baterias, elas têm carga elétrica, né? Elas armazenam eletricidade, e para isso você precisa de comer, você precisa de vitamina, você precisa de mineral, você precisa de potássio, porque é esse potássio que faz essa carga elétrica dentro da célula, tá? E essa organela, dizem alguns estudiosos da biologia que era uma célula, tipo uma bactéria que foi incorporada nas nossas células e aí transformou. Nós temos células que foram ser fermentativas, né, tipo as levaduras, e nós temos as nossas células que são aeróbicas. Tá? Então ela utiliza o oxigênio de uma forma melhor. Essas células que não utilizam o oxigênio, elas fermentam o açúcar, mas ela gera uma quantidade muito baixa de energia. Agora a nossa não. A nossa célula ela gera, com a queima ou do açúcar ou da gordura, a quantidade que se gera é muito alta. A gordura mais ainda. A gordura que nós produzimos, o nosso triglicérides, triacilglicerol, dá o nome que quiser, ele entra na nossa boca e o nosso fígado entra como açúcar, e o nosso fígado vai transformar esse açúcar em gordura lá na ponta, quando entra em excesso, né? Ou você come gordura animal ou de alguma outra fonte, e ele vai entrar via sistema linfático, vai ser descarregado no nosso lado esquerdo do nosso corpo e vai entrar na circulação e vai ser distribuído pelo corpo, tá? E vai ficar tipo no sistema linfático. Então uma gordura que você comeu hoje, ele vai subir de forma bem lenta pelo sistema linfático, talvez depois de 12 horas é que ele vai de fato entrar na circulação. Que a circulação linfática ela é um pouco mais lenta, tem a linfa, para se entender, a linfa já é meio gordurosa, ela é menos aquosa que o sangue, talvez dizer, né? Tem uma concentração maior dessa gordura e é emulsificada lá a nível de intestino. Olha que coisa mais maravilhosa, entender o funcionamento desse organismo e fazer esse funcionamento se tornar adequado para a nossa saúde. Agora, se você tomar algumas atitudes intempestivas, né, na sua rotina, no seu dia a dia, isso vai fazer com que você adoeça. E nesse aspecto, nesse sentido, é que eu digo que a medicina do estilo de vida precisa de ir fazendo ajustes dia a dia no seu funcionamento. Porque tu chegou lá, né? Bom, cheguei lá com problema gástrico, aí você tem que fazer um tipo de alimentação, utilizar algum tipo de fitoterápico, utilizar às vezes um período, algum medicamento farmacológico, isso depois de um período de tempo tem que ser retirado. Nós precisamos de induzir esse órgão a voltar a um funcionamento adequado,
tá? Isso não vai ser do dia para a noite. Um tratamento desse, por baixo, é 6 meses. Dependendo da fase de vida que você esteja, às vezes perdura aí por 2 anos, né, para que você restaure a força, tipo cicatrize, né, esse funcionamento desse órgão e devolva a qualidade de vida para você e para o órgão, pensando aqui, ó, né, nessa questão estomacal, que é daí que surgem os problemas de saúde para a medicina chinesa. Para o que eu vejo, ela surge de fato dos emocionais. Por quê? O você estar ansioso, agitado, preocupado com alguma coisa te induz às vezes a fazer uma alimentação errada, às vezes uma alimentação rápida, e vai gerar o problema lá embaixo, né? Então, como você conseguir girar essa chave, gerar essa melhoria de funcionamento no seu organismo? Você pode fazer essa busca só, você pode buscar profissionais, médicos, você às vezes tem necessidade de buscar a ajuda de psicólogos, às vezes de nutricionista. De fato, hoje tem um batalhão de gente aí pelo mundo pronto a ajudar, a trabalhar nessa questão de saúde. É um momento maravilhoso na história. Há pouco tempo atrás, uma pessoa adoecia lá de algum problema, era uma dificuldade para encontrar um cirurgião, alguém que pudesse estar resolvendo aquilo. Hoje, tudo quanto é lugar aí, a não ser o ermo da Amazonas aqui, onde que a gente vai dar umas voltas de vez em quando ali entre os ribeirinhos, lá em alguns locais que a gente vai, que a gente vê uma dificuldade de acesso muito grande. Agora, se contar aqui dessa minha cidade aqui, que já é Amazonas, mas, né, para baixo, onde sofreu um processo de colonização nos últimos 30, 40 anos aí, é que para baixo não tem motivo de você não conseguir encontrar uma pessoa que possa estar te auxiliando para você te devolver a sua qualidade de vida. Tá? Que a medicina tradicional ela vem meio manca da perna, ela é meio monótona, né? Então, o correto seria você procurar mais profissionais que tivessem uma visão mais ampla de saúde para que você conseguisse ajustar de fato isso. E eu te digo assim, nem todo mundo da medicina integrativa, que eu já estou nessa ideia, nessa busca aí, já tem mais de 10 anos, tem condição de fazer um tratamento adequado. Porque existe muito modismo, muito embalo, aquele efeito manada, né? Então, nesses últimos tempos, a gente tem observado e presenciado aí aquela manada de vamos emagrecer. Vamos, eu acho que é pertinente, necessário. Pode ser necessário fazer uso de medicamento? Sim, mas a pessoa precisa de acessar os emocionais, acessar suas rotinas, o que está causando esse problema. Né? Milagre de fazer que a pessoa vai mudar da água para o vinho é com Jesus Cristo, né? Eu acredito que nós temos que trabalhar de forma honesta, principalmente, para não gerar um outro problema, que é o que eu tenho observado aí com muitos que têm feito uso de forma intempestiva, até automedicado com medicamento para emagrecer. Outro modismo que a gente vê, o uso aí de anabolizante. É uma moda. É bonito um corpo escultural? É maravilhoso. O cara fica todo musculoso, tudo lisinho, qualidade de vida. É? Até onde? O que a gente observa aí é que muita gente tem muito efeito colateral. Problema cardíaco, pressão, problema de sangue. Então ele está acelerando, ele está se tornando, devido a questões estéticas, um gosto estético, ele tem trazido problemas de saúde. A gente não está aqui para julgar, né? Cada um tem que saber onde é que vai colocar o pé dele. É desejo da pessoa, né? Mas tem que ser visto. Se for para fazer, faz e procura um acompanhamento médico, porque vai gerar, né? Se fazer uso de anabolizante, procura, porque vai dar problema cardíaco, problema de pressão, problema arrítmico, poliglobulia, alterações hormonais importantinhas até, né? Variadas. Agora, um uso bem organizado vai limitar todas essas complicações, né? O acompanhamento vai mitigar isso aí, né? Não é qualquer profissional que faz esse acompanhamento, tem que
Ser um profissional que gosta dessa área. Eu já andei estudando essa área aí, ela é bem densa, cada dia tem mais coisa em cima. Saindo muita pesquisa, muita coisa, mas é bacana. Eu acho que o estudo da medicina é algo muito bom, né? E satisfatório. Mas a gente tem que fazer esse conhecimento chegar nas pessoas de uma forma que elas compreendam e que estimule elas a ter um discernimento correto das condutas que ela precisa de tomar e fazer, né? Porque o foco principal, o objetivo é qualidade de vida. Eu acho que a estética é bonita, sim, pode ser que isso esteja em falta e haja a necessidade de ser trabalhado, mas a base, a raiz ali, buscar o bem-estar, buscar a longevidade, tá? Qualidade de vida. Eu vejo que esse é a pedra angular de tudo isso. E como eu disse em outros vídeos, para você alcançar esse equilíbrio, né, que é o que eu vim dizendo no início desse vídeo ali, de medicina do estilo de vida e essa questão saúde e doença, né? Observe o peso que tem nessa medicina do estilo de vida sobre a questão saúde e doença. É gigantesco esse peso. Não é assim 10% não. Pode chegar a mais de 90% de influência sobre a sua condição de vida. Mas é muito bom a gente ver nesse período agora a quantidade de gente fazendo exercício físico, né? Agora a gente tem que observar assim, eu vou fazer exercício físico e vou ser induzido por uma influência de utilizar um anabolizante. Opa, será? Será que é essa aí a pegada mesmo? Começa a se questionar. Pode ser que eu demore um pouco mais para ter resultado. Pode ser que o seu biotipo seja esse, de você ir galgando aí 1 quilinho de massa magra por ano e com saúde. E pode ser que você chegue ali numa fase onde que seus hormônios já não te dão resposta adequada mais e que sim, precisa de fazer uma suplementação. É fatível, porque o hormônio não é só para você ganhar massa magra, né? Tem todo um contexto aí. Qualidade de vida, disposição, vitalidade, energia, sono, tudo. É a realidade que a gente vive, né? A gente tem que estar observando e tirando esses detalhes aí, confirmando realmente aí onde é que está o problema, né? Acho que esse que é o pulo do gato. Portanto que é trabalhoso, sim, mas existem benefícios para todos se a gente fazer as coisas de forma adequada, né? Baixo uma inspiração aí verdadeira, positiva, não maquiagem, tá? Acho que aí não é benéfico para nós. Nós temos que buscar uma essência, né, real aí que vem trazer tranquilidade para nós. Às vezes fazer alguma coisa no momento e depois de um período de tempo aquilo gerar gerar um problema, às vezes até grave, de saúde é meio problemático, meio complicado, sabe? A gente deve ser mais cauteloso. E é isso que é como se fosse uma atitude de criança, tal qual foi feito algumas pesquisas aí. O que vocês querem ganhar no Natal? Perguntaram no começo do ano. Eu quero ganhar o jogo tal, eu quero ganhar o brinquedo tal, eu quero... Tá. Chegou no Natal, perguntaram para eles assim, o que vocês querem ganhar no Natal de presente de Natal? Ninguém nem lembrava o que tinha pedido lá atrás. Tá? Nem lembrava. Então é como se a gente estivesse trabalhando de forma muito imatura, com algo que é muito sério, né? A gente precisa de ajuda, né? Para a gente fazer isso de forma bonita, né? Então que as pessoas se sintam bem e consigam brilhar nesse mundo, fazer coisas maravilhosas para os outros, porque afinal de contas nós viemos aqui para ajudar os outros, não é isso? Não é esse o objetivo? Então espero ter contribuído com vocês de alguma forma aí. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, porque é para isso, é para você instruir algumas pessoas mais aí a ter mais saúde, mais qualidade de vida, beleza? Um abraço para todos.
Ah, esse vídeo ficou mais longo porque o antigo alguém falou para mim que ficou curto. Eu falei, bom, falar não é muito problema não, né? Vocês viram.